Oi, gatas! Sejam bem-vindas à nossa primeira aula sobre as feridas emocionais. Aqui, primeiro, você vai descobrir se você está ferida emocionalmente ou não. Mas já vou te dando um spoiler, você está ferida emocionalmente porque todas nós estamos. Aqui nós vamos falar sobre as 5 feridas emocionais, que são elas: a ferida da rejeição, do abandono, da traição, da humilhação e da injustiça. Vou te ajudar a identificar qual é a sua ferida, ok? Então vou precisar que você pegue papel e caneta, que você se atente a cada detalhe, porque cada detalhe vai ser importante para você descobrir qual é a sua ferida emocional. Então bora lá! Você sabe o que é estar ferida emocionalmente? Muitas pessoas falam sobre estar ferida emocionalmente, mas não sabem o que é. A ferida emocional, ela se assemelha muito a uma ferida física. Por exemplo, quando você se machuca, você abre uma ferida no seu corpo físico, certo? Porque você entrou em contato com algo que o seu corpo não estava preparado para receber. Assim acontece com nossas emoções. Quando você tem uma emoção muito forte, ou quando, por exemplo, você decide ser você mesma, quando você é lá criancinha, você recebe informações que fazem com que você se sinta ferida. Por que a gente se fere? Primeiro, porque nós levamos tudo pro pessoal. Todas as coisas que acontecem, você acaba levando pro pessoal como se a pessoa tivesse uma intenção de fazer aquilo com você. É um dos sinais que você está ferida emocionalmente. Uma das primeiras fases que a criança passa sobre a ferida emocional é quando ela decide ser ela mesma e o adulto não permite que ela seja ela mesma. Por quê? O fato de você ser você mesma no meio de adultos que não são eles mesmos, eles se incomodam e não permitem que você seja você mesma. Então, estar ferida emocionalmente é quando você não consegue ser você mesma porque incomoda o mundo dos adultos. E quando você se fere, essas feridas são separadas em 5. Quando você vive uma experiência específica, isso te fere de uma forma específica. E é isso que nós vamos descobrir. Por quê? Muitas vezes você pode ser humilhada, mas se sentir traída. Muitas vezes você pode ser traída e se sentir abandonada. E isso é uma questão de percepção. As feridas, elas são causadas, iniciadas, despertadas na infância. Entre a gestação e os 6 anos de idade são onde as feridas são despertadas, ok? Você precisa saber disso para conseguir identificar o momento que você foi ferida. Vamos começar pela ferida da rejeição. A ferida da rejeição, ela é despertada entre a gestação e o 1º ano de vida da criança. Ela é despertada pelo genitor do mesmo sexo, ou seja, estamos todas aqui em mulheres, então ela é despertada pela sua mãe. O que quer dizer despertar uma ferida? Quer dizer que você teve uma experiência com a sua mãe que fez com que você se sentisse machucada. Por exemplo, a ferida da rejeição, ela é despertada em muitos casos específicos, como você nasceu e descobriu depois que a sua mãe queria uma menina. Queria um menino, mas veio uma menina, que é você. Isso faz com que você perceba as coisas de uma forma rejeitada. Ou seja, minha mãe queria um menino, mas eu vi menina, quer dizer que eu não fui desejada? A gente acredita na psicologia que desde a gestação nós já sentimos alguns sentimentos da nossa mãe. Então, se a sua mãe engravidou mesmo não estando planejando aquela gravidez, ou ela não planejou ser mãe, a criança, mesmo durante a gestação, ela sente essa rejeição. É por isso que a rejeição ela já é despertada desde a gestação até o 1º ano de vida. Foi assim que você desenvolveu a ferida emocional. A ferida da rejeição, ela tem como personalidade, que nós vamos chamar de máscara, a escapista. O que quer dizer isso? Você se sente rejeitada pela sua mãe e quando você sente isso, você faz o quê? Vou lidar com isso, Thaís? Vou falar com minha mãe? Mãe, me sinto rejeitada por você? Não. Nós vivemos em negação constantemente. O fato de você se ferir já é o bastante para eu conseguir entender que você não aceita a vida como ela é.
Então, como a gente vive negando, nós criamos para nós uma personalidade que não é nossa. Para que a gente cria essa personalidade? A gente usa essa personalidade como estratégia para não lidar com aquilo que nos fere. Então, se eu sinto que eu estou sendo rejeitada pela minha mãe, eu crio essa personalidade escapista, anotem isso. Rejeição é a ferida, escapista é a personalidade. Eu crio essa personalidade escapista para não lidar com o fato de eu me sentir ferida. Porque, vamos combinar, ninguém quer se sentir ferido, muito menos se sentir rejeitada pela mãe. Então, a escapista tem algumas características e essas características vão te ajudar a definir se você tem essa ferida ou não. Toda ferida fala pelo corpo. A gente até tenta esconder algumas coisas, mas o nosso corpo não esconde. As principais características são aquelas pessoas que têm um corpo bem esguio, são aquelas pessoas que normalmente são mais altas, mas são muito magras. Elas são tão magras que parece que a pele da pessoa é grudada no corpo, sabe? Grudada nos ossos. Além disso, ela aparenta ter um corpo fragmentado. O que é ter um corpo fragmentado? Parece que o corpo não se encaixa nas outras partes do corpo. Por exemplo, você tem um corpo que na parte de cima, do tronco para cima, ele é grande, mas da parte de baixo você tem as pernas muito finas, ou as pernas com ou a panturrilha muito grande e a coxa fina, ou a coxa muito fina e os braços muito grossos. Além disso, quem tem a ferida emocional da rejeição, ela tem os olhos bem pequenininhos e mais puxadinhos, tá bom? Então essas são as características do corpo. Essa ferida é a ferida que mais tem predisposição do uso de drogas. Por quê? Quando você usa a personalidade escapista para tentar fugir dessa ferida, ela tem como característica principal, isso é muito importante, fugir de tudo. E o uso das drogas é uma forma de você fugir da realidade. A principal característica da ferida da rejeição é fugir de emoções fortes. Por isso, ela pode desenvolver algumas doenças, como síndrome do pânico, muita ansiedade, depressão. É aquela pessoa que vomita quando come, tem diarreia, porque a tendência é expulsar tudo, porque o senso de valor dessa pessoa é zero. Ela não acredita que tem o direito de existir. Ela acredita que ela não tem valor nenhum e ela aqui nesse mundo é a mesma coisa de nada. Eu tenho alguns exemplos para vocês de algumas alunas e pacientes que uma paciente que ela tem a ferida da rejeição, ela quando ela come muito, ela vomita. E isso não é a bulimia, tá, gente? É o fato de ela se sentir cheia e isso ela se conecta com ela mesma e ela tem o hábito de vomitar ou ela tem o hábito de tomar medicamentos para estimular uma diarreia para ela se sentir cada vez mais vazia. Então, pessoas com essas feridas têm esses tipos de comportamentos e têm predisposições para doenças, tá? Ou predisposição também àquela pessoa que sempre desmaia, é uma forma de você fugir da realidade. Uma característica muito comum dessa personalidade é que são pessoas que não têm valor nas coisas e por isso elas se rejeitam muito. Então é uma pessoa que sempre vai recusar um convite seu, sempre vai ser uma pessoa mais isolada. Quando eu estou palestrando ou quando eu estou dando aulas, são aquelas pessoas que elas se escondem, sabe? Sabe aquela pessoa que está escondida ali de, não vou aparecer aqui porque se eu aparecer aqui, fulano vai ver que eu tô aqui e vai me fazer uma pergunta. Você tá ali pagando para ter aquele serviço, mas você fica escondidinha porque você tem medo de ser conhecido, entende? Então são pessoas que têm a tendência de se esconder, de fugir e de se sentirem rejeitadas por tudo. Se alguém te fala um não, você se sente rejeitada. Se você precisa falar um não para uma pessoa, você também se sente rejeitada. Rejeitar a si mesma não quer dizer que você não se incomode de se sentir rejeitada. Na verdade, isso intensifica mais ainda a sua ferida. Por quê? Porque o pior medo de quem tem essa ferida e usa a personalidade escapista é o pânico. Essas pessoas entram em pânico quando elas são descobertas. E é pânico mesmo, gente. Ficam desesperadas, dá aquele taquicardia, a mão soa, tudo parece desesperador.
Então, essa ferida, ela tem como característica também ser uma pessoa que ela acredita que ela se cuida muito, que ela tá fazendo isso para se resguardar, para se proteger, mas na verdade não tá. Na verdade, ela tá tão ferida que ela não consegue ter acesso a outras pessoas e a ela mesma. Além disso, a mulher que ela sofre da rejeição, ela alimenta essa ferida toda vez que ela se considera uma inútil. Já viu aquela pessoa que sempre tem coisas para falar de nossa, como eu não faço nada, como eu sou uma inútil, tudo que eu faço dá errado, as coisas ruins só acontecem comigo? São pessoas que elas se rejeitam de uma forma tão intensa que elas não conseguem perceber o próprio valor, até porque elas acreditam que não tem. Mas o que você precisa estar atento aqui? O uso dessa personalidade escapista, ela só acontece porque você está muito ferida. Então pode ser que você tenha as características da ferida da rejeição, mas essa ferida não está tão intensa em você. Por isso você vai se identificar com 50% das características e algumas outras não. Então, o que define aqui é a intensidade. Se você tá tão ferida, você vai usar 100% do tempo essa personalidade escapista. Mas se você não se sente tão ferida assim, você vai ter apenas alguns comportamentos. Isso é muito importante para você identificar a sua ferida. Esteja atento a quais características você se identifica. Talvez você vá se identificar até com todas as feridas, mas é muito incomum a pessoa possuir as 5 feridas emocionais. Pode ser que você tenha até 3. Por quê? Uma ferida, vocês lembram que lá no começo eu falei com vocês que a ferida emocional, ela acontece na infância e ela é despertada pelos pais? Então, uma ferida vai ser despertada pela mãe e outra vai ser despertada pelo pai. Então, com duas, vocês possivelmente vão se identificar, mas vocês dificilmente vão se identificar com todas. O que vai te ajudar a definir isso é se você se identifica com mais de 50% das características, ok? Além disso, apesar dessa personalidade escapista não ser a personalidade da pessoa, ela cria essa personalidade como estratégia, isso acaba definindo seu caráter. Se você usa dessa personalidade desde a sua infância, isso começa a mudar a sua percepção de mundo. Então, pode ser que você se cure da sua ferida, mas ainda assim você carregue algumas características dessa personalidade que não é sua. Porque essas características têm um lado bom quando você começa a se curar. O lado bom da ferida da rejeição é que, vê se você também se identifica com essas características. É uma pessoa habilidosa, dotada de capacidade criativa, de inventar, de imaginar. É uma pessoa que ela tem aptidão para trabalhar sozinha. É uma pessoa que não tem problema nenhuma de ser sozinha, ela até desempenha até melhor esse papel, mas perigoso, viu? Se for muito com exagero, já vira uma característica ruim. É uma pessoa que é eficiente, pensa nos detalhes, ela é apta para reagir diante de emergências, ela não precisa dos outros incondicionalmente, lembrando que nós não somos autossuficientes, então não precisar dos outros quer dizer que você é boa de fazer as coisas sozinha, tá? E ela pode ser muito feliz sozinha. É uma pessoa que já está familiarizada em ser sozinha e usando essas características do lado bom, são características muito boas, ok? Esteja atento às características, anote, veja se você se identifica ou não, que nós vamos passar para a próxima ferida.